assuntos de extrema importância, como a grande tríade diabetes, hipertensão e obesidade. Tratamos de cada um dos assuntos em programas distintos, mas eu gostaria que você comentasse sobre esses 3 grandes vilões da nossa saúde. Pois é, a hipertensão, a pressão alta, popularmente chamada, diabetes, que também infelizmente é muito conhecido, e o excesso de peso, sobrepeso, todos esses, alguém está falando aqui só um minutinho. Eu vejo. Amanda, Gabi, está fazendo um comentário aqui. A gente está fazendo uma transmissão hoje simultânea um pouquinho diferente aqui, Amanda, pelo nosso Instagram, mas tem o Facebook da rádio aqui também, qualquer coisa podem acessar lá. Mas então, esses 3 temas, eles têm uma importância muito grande, primeiro pela frequência. Quantas pessoas nós conhecemos que têm ou que sofrem de pressão alta? Aliás, a pressão alta é a chamada doença da metade. Você sabia disso, Gil? A doença da metade das pessoas que têm sabem, ou seja, metade que tem não sabe. Das pessoas que sabem que tem pressão alta, metade trata. Então metade sabe e não liga, o que é um perigo. E das pessoas que tratam, metade tratam adequadamente. Então é uma doença, talvez o principal fator que leva a infarto, que leva a derrame, que leva a problemas circulatórios, e muita gente tem e pouca gente cuida adequadamente, talvez por uma razão muito simples: ela não dá dor, não dá sintomas. A pressão alta, ela é uma doença, mas que o problema são as consequências dela. Por isso que, em termos de saúde, informação é fundamental. Não dá para esperar sentir que algo está errado para que a gente possa concluir que algo está errado, né? Pode estar havendo algo errado e a gente não está sabendo. Então, nós trouxemos isso aqui. A pressão alta tem a ver com um componente genético. Pessoas de famílias com pressão alta tendem a ter mais pressão alta. Pessoas que ingerem muito sal, né, que comem muito sal, e é muito fácil comer mais sal do que o que deve. A gente viu aqui também no programa relacionado à nutrição com a Caroline, não é isso, Gabi? Falando o quanto a gente pode se exceder no sal, e isso, além de diversos problemas, gera um impacto direto no aumento da pressão arterial. E pressão arterial, pessoal, tem que medir. Não adianta esperar sentir alguma coisa. E tem que medir regularmente. A gente ouve muito assim: doutor, a minha pressão, ela só é alta quando eu venho no médico. Eu digo, beleza, e você mede a pressão fora do médico? Não, no médico. Então, como é que você sabe que ela não está alta quando você não está no médico, né? Então são essas pequenas coisas que a gente parece até vir até anedota, mas acontece sim, e foi isso abordado no nosso tema sobre pressão alta, e tomara que muita gente tenha alertado para isso, ou se alertado. No diabetes foi um outro tema que é de uma importância muito grande. Quase 10% da população no Brasil tem ou vai ter diabetes em algum momento da vida. Isso é um número muito grande. Também uma doença com um certo componente genético, mas com o principal componente comportamental. As pessoas têm que entender que grande parte das doenças, elas são efeitos ou são resultado de más escolhas e não maus hábitos, e muitas vezes a falta de informação. Exatamente. E é justamente essa a essência do programa, é trazer as informações verdadeiras, corretas, para que vocês em casa façam sempre as melhores escolhas. No que vai alimentar-se, no que vai se movimentar, como vai se relacionar, porque tudo isso tem um efeito direto na sua saúde como um todo. Não é exatamente. E nessa linha também
foi o programa que falou sobre hábitos. Nós falamos. Não, antes disso, Gabi, o de obesidade também. Sim, que você não comentou. Exatamente, essa doença que depois da tríade nós trouxemos o programa sobre hábitos, justamente para abordar o quanto isso é importante. E que tem a ver com esses 3 temas, né? Sim. Hipertensão, diabetes e obesidade, doenças devidamente definidas como tal e que tem tudo a ver com hábito, e a obesidade, outra pandemia, esse termo a gente nós nos acostumamos a falar nesses últimos meses, infelizmente. Pandemia, gente, é toda vez que uma doença, ela acomete proporções globais. É uma doença que está acontecendo, uma doença inesperada, né? Uma doença que não tinha aquela previsão de acometer ou afetar tanta gente, de repente acomete todos os continentes ou quase que o mundo inteiro. Pandemia é isso. Se essa pandemia ela é súbita, ela é de uma doença nova, chama-se pandemia. E se ela acontece cronicamente, ao longo de anos, ela vira uma endemia. Endemia é uma doença global, é uma doença que está espalhada pelo mundo há muito tempo, e não temos nenhuma dúvida de dizer que a obesidade é uma doença endêmica, é uma doença que está espalhada pelo mundo e certamente uma das principais fontes de problemas vasculares, que são circulatórios, e de outra natureza. Estima-se que em países onde nós temos mais informações, mais dados, como os Estados Unidos, que de cada 3 pessoas, 2 estão acima do peso. Então, se você pensar um país como os Estados Unidos, um país desenvolvido, um país onde a informação e a medicina está avançadíssima em relação a outros países, nós temos 2 em cada 3 pessoas sofrendo de excesso de peso, e dessas 2, uma tem o nível chamado patológico, ou a obesidade, que é uma doença sim e que traz várias consequências, reforçando a nossa mensagem aqui do Saúde e Verdade de que, além da medicina, ou muito mais que a medicina, cada um pode fazer e deve fazer muito pela sua saúde, cuidando dos hábitos, fazendo boas escolhas no dia a dia